Capítulo 3: O lado obscuro da família Salles. O caminho entre o bem e o mal é uma escolha que difere o certo e o errado, porém ambos conduzem a consequências que talvez não estejamos preparados para enfrentar. Maria foi atendida e estava em choque. Por coincidência, aquela senhora era enfermeira do hospital. Estava voltando para casa quando nos encontrou. Ela viu marcas no braço da Maria e ficou séria. Sabe o que significa? Perguntei curiosa com sua expressão. Sei sim, sua irmã foi dada como sacrifício. E agora? Não se preocupe, ele ainda não vai pegá-la. Não pode mais, ela está protegida aqui conosco. Quem não pode pegá-la? O monstro ou o Sr. Salles? Monstro? Perguntou a nobre senhora. Sei que não vai acreditar. Antes só o meu irmão podia vê-lo, mas hoje eu também vi e fiquei apavorada. Não deveria se apavorar tanto. Você é muito mais forte do que ele e tem a proteção de anjos. O Sr. Salles também dizia isso, mas eu não acreditava. Não acredito nessas coisas. Também não acreditava em monstros. Agora você acredita? Eu vi com meus próprios olhos, disse indignada. E você vai ver muito mais, pois você tem uma missão muito maior, menina. A minha missão é cuidar dos meus irmãos e protegê-los. Ela sorriu serenamente. Sim, e essa você já cumpriu. O monstro ainda vai pegar a Maria? Disse para mudar de assunto. Não, ele não pode mais. Maria agora está protegida. Pode ver você mesma. Estranhamente, a marca no braço da Maria sumiu. Nossa, isso é incrível! Parecia uma queimadura e agora não tem mais nada. Aqui é um hospital, um lugar de cura, onde acontecem grandes milagres. Mas você não acredita nisso, não é mesmo? Fiquei em silêncio. Não sabia o que responder. Mohamed dormia no sofá e eu fiquei sentada ao lado de Maria, tentando me recuperar do susto. O monstro não saía da minha cabeça. Tantas vezes Mohamed me disse e eu nunca acreditei. Hoje, pela primeira vez, pude vê-lo dormir tranquilamente. Sonolento, ele abriu os olhos enquanto eu acariciava seus cabelos e ele me disse: Aqui não tem monstro, Alice, apenas anjos. Eu sorri e o fiz voltar a dormir. Realmente, aquelas pessoas foram como anjos em nossas vidas. Cuidaram de nós, se preocuparam com a nossa dor. A senhora se aproximou e me trouxe um delicioso leite quente. Está tão longe, preocupada com sua irmã? Preocupada com tantas coisas, a senhora não faz ideia. Talvez eu faça. Me diga o que vocês faziam ali sozinhos. Eu contei para ela a nossa história e todo o nosso sofrimento. Quem acreditaria que um querido prefeito era um homem terrível, doentio e maléfico? Ela acreditou. Aquela nobre senhora ouviu cada detalhe com atenção. O nome dela era Rose, e nela eu encontrei o colo que eu sempre procurei. Me deitei em seus braços e chorei, me sentindo acolhida e confortável. Acredita em mim, Rose? Claro que sim, querida. Aliás, eu vou te contar uma pequena história. Acho que você já é grande o suficiente para entender. E já que você teve tantas experiências com Salles, deve saber um pouco sobre a sua história de vida. Tudo começou com o filho dos dois. Filho? Eles não têm filhos. Preste atenção, está bem? Eles eram muito pobres e resolveram conseguir dinheiro de uma forma mais rápida. Assim, o Salles fez um pacto com o oculto. Ele sacrificaria seu primeiro filho em troca de riquezas. Ele ganhou na loteria e com o dinheiro eles abriram a associação beneficente e assim passaram a ganhar muito dinheiro, fingindo fazer o bem. Mas na verdade o dinheiro era praticamente todo para os dois. Era um modo rápido de enriquecer. Logo depois, a senhora Salles ficou grávida e os dois encararam isso como um pagamento e não se importaram muito com a gravidez no começo. Porém, o tempo foi passando e conforme a gravidez seguia, a senhora Salles foi se apegando à ideia de maternidade e já não queria mais entregar seu bebê. Quando o bebê nasceu, Salles sentiu toda a emoção que o pai sente e amou o menino e não conseguiu sacrificá-lo. E para salvá-lo, a senhora Salles fez um sacrifício de sangue. Para salvar o seu filho, ela pegou outro bebê em seu lugar e o sacrificou. O bebê era de uma de suas beneficiárias da associação, uma pobre moradora de rua que deu à luz.
O filho dela não merecia viver mais do que o filho do Sr. Salles. Pelo menos foi esse o pensamento que encorajou a Sra. Salles a sacrificar o bebê. Porém, minha querida, não se engane o diabo. E o demônio veio atrás do bebê da Sra. Salles. Mas como a Sra. Salles derramou sangue, o demônio deixou que eles ficassem com o bebê, com a condição de que de 6 em 6 anos um sacrifício fosse feito naquela mesma data. O casal Salles decidiu que com eles não era seguro ficar com a criança e o enviaram para morar com a avó materna em outra cidade. Não satisfeito com o dinheiro fácil, o Sr. Salles queria poder. Assim ele fez um novo pacto, entregou sua alma e logo depois ele foi subindo no meio político. Mas 6 anos depois que seu filho nasceu, o demônio veio cobrar a dívida. Assim ele entregou outra criança. Depois de mais 6 anos, outra. E hoje faz 6 anos outra vez. Maria seria a terceira? Eu estava perplexa. Ele adotou a Maria apenas com esse propósito. Por um acaso a sua irmã foi enterrada viva? Foi sim. Pois é, as outras 2 crianças também. Ele é doente. Eu estava angustiada, sem saber que existiam pessoas assim. Ele não é mais um homem. Não existe humanidade em seu coração. Como sabe de tudo isso, Rose? Eu apenas sei. Cidade pequena, boatos voam. Você foi enviada para eles por uma razão e cumpriu muito bem seu papel. Claro que não. Maria pediu para eu não ir ao acampamento da escola e eu fui egoísta. E por isso agora ela poderia estar morta. O acampamento te ensinou primeiros socorros e por isso Maria está viva. Minha querida, você não falhou em sua missão. Como você sabe disso? Perguntei desconfiada. Seu irmão me contou. Agora descanse um pouco. Amanhã será um novo dia. A noite passou lentamente. Minha cabeça estava em casa com a Júlia e o Jafari. Como será que eles estavam? Mohamed dormia tranquilamente e Maria também. Eu fiquei olhando a noite passar pela janela. Fiquei pensando no monstro e naquelas 2 crianças que eu vi. Eu tenho certeza que eu vi. Mas parecia que algo dentro de mim não queria acreditar. Finalmente o dia amanheceu. Rosa entrou no quarto com 2 mulheres, uma psicóloga e uma médica. Elas nos fizeram muitas perguntas e pareciam não acreditar no que ouviram. A médica me perguntou se havia abuso sexual. Falei a verdade, comigo não, mas com a Júlia sim. Mas que não eram apenas abusos sexuais, eram abusos físicos, psicológicos e morais. Mohamed confirmou também as surras, os xingamentos e a prisão domiciliar. O sofrimento da pequena Maria nos chocou. Ela disse que ele a levou para o porão e disse algumas palavras em outra língua. Explicou que sentiu medo e tentava gritar. Ele amordaçou sua boca e queimou seu braço com aquela espécie de carimbo de ferro. Depois a enterrou. Maria tinha apenas 6 anos e nos contava tudo de um jeito tão detalhado. Coitadinha da Maria, me pediu tanto para ficar com ela. Rose percebeu meu pesar e me confortou. Menina, não se culpe tanto. O importante é que a Maria está aqui com você, sã e salva. Depois da conversa com a psicóloga e a médica, a polícia foi acionada e o conselho tutelar também. Assim partimos todos para a mansão do Sr. Salles. O dia dele finalmente chegou. Eu ainda tinha medo do que a Júlia iria dizer, e se ela negasse tudo por medo ou por vergonha. Chegamos na mansão Salles e a Rose não quis entrar, preferiu esperar no carro. Entramos na casa junto com a polícia e as assistentes sociais. O senhor e a senhora Salles pareciam que já nos esperavam. Os seguranças nos deixaram entrar naturalmente. Dentro de casa, o senhor e a senhora Salles receberam a todos simpaticamente. Era um belo cenário. Júlia e Jafari sentados no sofá assistindo TV e na mesa de centro, um belo bolo de chocolate. O senhor Salles caminhou em nossa direção e se fez de preocupado. Meus amores, procurei por vocês a noite toda, por onde andaram? O policial então tomou a frente. Temos denúncias, senhor prefeito. Denúncias de maus tratos e abuso infantil. Ah, essa menina sapeca. Alice sempre teve uma imaginação fértil. Ela tem problema mental, coitadinha. Faz tratamento 1 vez por semana com um psiquiatra. Mentiroso! Eu me enchi de raiva. Como ele pode ser tão cínico? Uma das assistentes sociais interferiu na discussão. Desculpe-nos, prefeito, mas não foi apenas a Alice quem disse. Mohamed e a pequena Maria também falaram dos maus tratos. Ah, mas é claro, senhora. Preste atenção. Mohamed vê coisas pela casa. Monstros, ele diz. E a Maria é tão pequena, vai no embalo dos irmãos mais velhos.
Mas veja, tenho minha filha Júlia, que tem 19 anos, está comigo desde os 11 anos de idade. E tem também o Jafari. Eles podem dizer se eu os maltrato ou não. Júlia e Jafari negaram com a cabeça. Por sorte, as assistentes sociais já é bastante experiente com crianças e adolescentes e percebeu o medo nos olhos da Júlia. Podemos dar uma volta pela casa? No porão, as crianças disseram ter coisas estranhas lá. Podemos ir ver, senhor prefeito? Ela perguntou. O senhor Salles olhou para nós com raiva, mas para a assistente social ele sorriu. Minha querida, minhas portas estão abertas para esclarecimentos, mas não sou obrigado a deixá-los entrarem por toda a minha casa. Conheço os meus direitos. Sei que não tem provas e nem mesmo mandato. A polícia se aproximou de Júlia e de Jafari e disse para eles: se tiver alguma coisa que vocês queiram nos contar, este é o momento. Nós não vamos poder ajudar vocês se ficarem com medo. Um telefonema choca o senhor e a senhora Salles. Era a mãe dela, que cuidava do jovem Humberto, que completava o seu 18º aniversário. Ele se suicidou, se jogou do apartamento onde moravam. Depois de anos lutando contra uma depressão, de uma forma triste e cruel, ele pôs fim à sua dor. A senhora Salles começou a chorar e gritar com o senhor Salles. Por sua culpa! Você fez isso com ele! O senhor Salles não esboçou emoção. Apenas expulsou todos de casa. Já chega disso. Eles não têm nada a dizer para vocês. Vão embora. Não estão vendo que eu estou tendo problemas de verdade aqui? Sem provas do que poderiam fazer por nós. Júlia, que era a mais afetada, se manteve calada e não tinha sinais de que éramos maltratados. Éramos apenas criança contra o bondoso e poderoso prefeito da cidade. Os policiais e as assistentes sociais se preparavam para ir embora. A senhora Salles parecia estar em choque com a notícia que acabara de receber. O olhar do senhor Salles me dizia o que iria acontecer depois que eles se fossem, e dessa vez eu tive medo dele. Estava tomado por ódio. Não parecia ele. Suplicante, olhei para Júlia. Queria que ela fizesse alguma coisa. Eu trouxe ajuda. Ela não podia deixar que se fossem. Mas ela simplesmente abaixou a cabeça. Jafari também não dizia uma palavra. Eu apenas abaixei a minha cabeça e chorei em silêncio. Não havia mais esperança. O que seria de nós agora? Esperem! Eu não acreditei. A Júlia estava de pé, de cabeça erguida. Cala a boca, Júlia, e sente-se, ordenou o senhor Salles. Não dessa vez. Eu não posso deixar o sacrifício da minha irmã ser em vão. Tudo o que eles disseram é verdade. O senhor Salles é um monstro. Não deem ouvido a essa maluca. Vão embora, saiam da minha casa. Ele gritava, mas a Júlia não se intimidava. Sofremos com maus tratos dele desde quando viemos para cá. Somos apenas figurantes de fotos de campanha eleitoral. Não significamos nada para ele. Somos tratados como lixo ou pior. Eu sou só um negro imundo, disse Jafari com toda sua amargura. A policial novamente se aproximou de Júlia e disse: precisamos apenas de uma prova, Júlia. Nada mais. Júlia se virou de costas e deixou o vestido cair sobre seus ombros. Inúmeras marcas, cicatrizes, bem mais do que da última vez que ela me mostrou. Não havia como não se penalizar. Júlia começou a chorar e foi amparada por uma das assistentes sociais. E a melhor frase da minha vida até aquele momento foi dita: a ordem de prisão do senhor Salles. Todos que estavam ali em volta aplaudiram. E meus irmãos e eu nos abraçamos em um abraço conjunto e choramos tudo o que podíamos chorar. Mas agora era de alegria. A senhora Salles também foi presa, como cúmplice. Ela saiu aos gritos pela casa e me chamava de assassina. Ela dizia que por minha causa o filho dela estava morto. E de certa forma foi culpa minha mesmo. Eu salvei a Maria e por salvá-la condenei o filho Humberto à morte. Me calei e ouvi sua dor, sem nenhuma compaixão. Afinal, que culpa eu tenho por eles terem oferecido o filho num pacto? Eu salvei a Maria. Sem uma alma de criança, o demônio foi buscar a que o senhor Salles devia, a alma do seu filho. Eu senti muito por Humberto. Ele não tinha culpa de ter aqueles monstros como pais. Do lado de fora, a imprensa já estava pegando toda a cidade de surpresa. Ninguém imaginava que o bondoso prefeito era capaz daquilo tudo. Pela casa foram encontrados objetos do ocultismo e no jardim secreto o corpo das crianças, o menino e a menina. Restos mortais de animais e ossos de um bebê recém-nascido. Ali estavam todas as provas e a nossa liberdade. Dentro da viatura da polícia, o senhor Salles sorria um meio sorriso de lado.
E ele me disse baixo, mas eu pude ler claramente seus lábios. Nós ainda vamos nos encontrar. E assim foi embora o Sr. Salles em um carro de polícia e a Sra. Salles em outra. Os dois me encararam como se prometessem um acerto de contas. Eu resolvi dar uma volta pela casa com os meus irmãos. Não sabíamos o que seria de nós agora, e ainda assim estávamos felizes e libertos. Obrigado, Júlia. Sem você, ainda estaríamos aqui sofrendo. Obrigado a você, Alice, que me ajudou a criar coragem. Mohamed olhava para o nada e fui até ele. O que foi, Mohamed? As crianças estão felizes. Eu olhei para onde Mohamed olhava e vi as duas crianças envolvidas por uma luz branca. Eles nos olharam em sinal de agradecimento e de repente sumiram no ar. Eles estão bem agora, foram morar com Deus. Eu disse sem me lembrar que não acreditava em Deus.